Foguetes lançando sondas espaciais para as profundezas do cosmo. Ondas sonoras fazendo objetos sólidos flutuarem no ar. Raios laser vaporizando alvos com precisão milimétrica. Será que esses são exemplos maravilhosos da moderna tecnologia humana? Ou seriam meramente encarnações recentes de conquistas científicas cujas raízes se originam em um passado distante? Nós temos várias culturas que descrevem a tecnologia moderna sendo usada milhares de anos atrás. Eles trabalhavam com uma tecnologia que poderia literalmente partir a Terra ao meio. Como eles poderiam ter esses armamentos tão avançados que nós mesmos conseguimos produzir só agora? Alguma coisa no nosso passado se perdeu. E estamos procurando a resposta. Milhões de pessoas no mundo todo acreditam que nós éramos visitados no passado por seres extraterrestres. E se isso for verdade? Será que alienígenas da antiguidade realmente ajudaram a moldar a nossa história? E será que a tecnologia de ponta da humanidade é fruto da nossa imaginação? Ou ela poderia ter vindo de uma fonte muito mais distante? Quem esteve lá? Por que eles vieram? Que pistas deixaram? Aonde foram? Irão retornar? Alienígenas do Passado, a série. Nas primeiras horas da manhã de 5 de novembro de 2005, o luxuoso navio de cruzeiro Seabourn Spirit passou a ser atacado por piratas nas águas do litoral da Somália. Mas os bandidos somalis foram rechaçados com sucesso por uma extraordinária e relativamente nova arma de defesa, um dispositivo acústico de longo alcance, ou LRAD. Fabricado pela LRAD Corporation, esse aparelho sônico pode, quando focalizado em um alvo, produzir um som penetrante que chega a ultrapassar 150 decibéis, o suficiente para provocar cegueira temporária, náusea e perda auditiva irreversível. O exército americano usou armamentos sônicos no Iraque. Eles são usados para controlar multidões. São certos tipos de ruídos surdos e sinais que afetam as pessoas. Você começa a passar mal. O LRAD é atualmente usado pela polícia, pelos militares e pela segurança privada e é considerada a arma suprema entre os armamentos sônicos. Mas será que o LRAD é realmente uma invenção do século XXI? Ou existem evidências de que armamentos sônicos similares existiram na antiguidade? A aproximadamente 27 quilômetros a nordeste de Jerusalém estão as antigas ruínas da cidade de Jericó. Aqui, os arqueólogos encontraram vestígios de povoados que remontam a 9.000 a.C. Segundo a Bíblia judaica, acredita-se que Jericó tenha sido onde Deus falou com Josué, o sucessor de Moisés, e o orientou a marchar em volta das muralhas da cidade uma vez por dia durante 6 dias, com 7 sacerdotes levando trombetas de chifre de carneiro, seguidos da Arca da Aliança, o baú de ouro que guardava os 10 mandamentos. E então, no 7º dia, sob as ordens de Deus, Josué e os israelitas marcharam em volta do perímetro da cidade uma última vez. Só que agora, tocando as trombetas de chifre de carneiro. As muralhas de Jericó caíram e a cidade foi dominada. No Antigo Testamento, vemos descrições muito claras em Josué 6 sobre o shofar, que é descrito como uma trombeta que foi usada na Batalha de Jericó para fazer as muralhas ruírem.
Para os eruditos religiosos, a queda das muralhas de Jericó foi um milagre. Para a maioria dos cientistas e historiadores da atualidade, a destruição foi muito provavelmente causada por um terremoto. Mas será que pode ter sido outra coisa? Será que os israelitas poderiam ter uma avançada tecnologia de ondas sonoras? Sendo o caso, de onde teria vindo? Nas Escrituras há uma história fascinante sobre a queda das muralhas de Jericó. Aos exércitos foi ordenado que rodeassem as muralhas várias vezes e por fim tocassem as trombetas e as muralhas vieram abaixo. E nós sabemos que havia uma presença poderosa, a Arca da Aliança. Esse objeto misterioso e sagrado que estava com eles o tempo todo e que, evidentemente, fez parte do acontecimento e da queda das muralhas de Jericó. A ideia de que algum tipo de arma sônica tenha sido usada para destruir aquelas gigantescas muralhas da antiguidade, para permitir que os israelitas basicamente tomassem a cidade, é de fato fascinante. Então, que tipo de tecnologia eles usaram? Parece absolutamente fantástico para nós que eles pudessem ter algum tipo de tecnologia alienígena avançada. Mas é claramente isso que eles descrevem. Há pouquíssimas dúvidas de que a Arca da Aliança era uma arma. Ela é descrita como uma arma mencionada quando os israelitas estavam indo para Canaã e tiveram que passar por Jericó. E pode ser que eles tivessem alguma tecnologia e nós não sabemos que tecnologia era essa. Mas há, obviamente, uma associação entre a Arca e a queda das muralhas. E esse foi o motivo pelo qual a Arca teve que circundar a periferia da cidade. Segundo muitos teóricos dos antigos astronautas, Moisés e os israelitas adquiriram uma fonte de energia sobrenatural no Monte Sinai. Essa poderosa fonte de energia foi depois armazenada na Arca da Aliança e teria fornecido a quantia de energia suficiente para amplificar as trombetas de Josué, tornando-as poderosas armas sônicas. O que é interessante na Batalha de Jericó é que esse uso específico do shofar parece claramente ser a mesma coisa que temos visto na tecnologia de partículas de raio de luz, na tecnologia do raio da morte e na tecnologia do relâmpago. Parece muito óbvio, mais uma vez, que havia uma tecnologia extraterrestre que os povos antigos tinham à disposição para poder usar quando necessário em campanhas militares. Mas mesmo que os israelitas possuíssem algum tipo de tecnologia extraterrestre avançada, será que o som amplificado das trombetas de carneiro poderia realmente derrubar muralhas de pedra? Segundo o cientista e ex-astronauta professor Taylor Wang, as últimas pesquisas no campo da acústica física indicam que essa é uma clara possibilidade. Jericó, a queda das muralhas. Se você disser que isso aconteceu, provocado pela acústica, provocado por som... Bem, a possibilidade tem que ser que de alguma forma houve uma ressonância nessa muralha. Pode não ter sido na muralha inteira, pode ter sido em alguns dos materiais estruturais. Quando a ressonância acontece, a amplitude fica bem grande. E sim, pode destruir praticamente qualquer coisa, porque o que a ressonância faz é armazenar enormes quantidades de energia e você vai alimentando-a, e uma hora ela destrói tudo. Quando você quer conhecer a força do som, é preciso entender o básico, que o som é uma onda de pressão. E tudo vai depender da quantia de energia que você colocar na onda sonora. E se essa onda de pressão em particular que você gerar vai se unir ou impactar aquilo que você quer destruir. Você pode fazê-la bem forte, porque pode fazer com uma amplitude bem alta, pressões muito grandes no som. Pode ser uma frequência ou uma amplitude em que não ouvimos nenhum som, mas do ponto de vista da física continua sendo som, pois é uma onda de pressão no ar. Então pode ser muito destrutiva se você puser bastante energia nela. Você também pode vê-la como uma arma de partículas, pois você movimenta o ar com ela e você só precisa de algo para focalizar o som, o que nós sabemos fazer, e aí você teria um raio de energia dirigido com o som. Mas, se como sugerem os teóricos dos antigos astronautas, as antigas civilizações conseguiram manipular a energia do som para fins destrutivos,
Será que existem evidências de que essa tecnologia pode também ter sido usada para fins mais construtivos? Poderia ajudar a explicar a existência de estruturas de pedras monolíticas cuja construção deixa os cientistas modernos perplexos há séculos. Micenas. No segundo milênio a.C., esta antiga cidade fortificada dominava boa parte do sul da Grécia. Aqui eram construídas fortificações em um estilo conhecido como construção ciclópica, em que imensos blocos de calcário eram dispostos uns sobre os outros de forma a não utilizar argamassa. A palavra ciclópica se refere ao fato de, segundo mitos antigos, acreditar-se que essas fortificações micênicas eram obras de uma raça de gigantes fortes de um olho só, conhecidos como ciclopes. Quando você observa Micenas, na Grécia, você se depara com uma civilização anômala, na verdade. É uma cidade que as pessoas que olhavam para ela diziam: somente os ciclopes podem ter construído isso. O ciclope é talvez, não por coincidência, uma criatura mítica. E nós realmente nos confrontamos com o fato de que as pessoas dizem que o homem não poderia ter construído isso. Tem que ter sido alguma coisa do alto, que não o homem que construiu essas muralhas. E analisando o fato, foram toneladas e toneladas de pedras usadas de uma forma que realmente quase desafia a gravidade. E eu acho que é por isso que temos que dizer que Micenas está decididamente além da capacidade humana, naquela época específica e naquele período específico da história grega. Em Micenas, Grécia, existe o chamado Tesouro de Atreu. E naquele local existe uma pedra que foi erguida sobre a entrada daquele tesouro e pesa cerca de 250 toneladas. Ela é perfeita, simplesmente inacreditável. E nós teríamos dificuldade hoje de movimentar essa pedra. E eu não estou dizendo que hoje seria impossível, não, eu não estou dizendo isso. Mas se temos dificuldades com nossa tecnologia moderna, será que tem lógica dizer que nossos ancestrais fizeram isso com pivôs, com cordinhas e com rolinhos de madeira? Nós vemos tantas estruturas antigas ao redor do mundo. Estruturas maias, as pirâmides, os templos gregos. Nós vemos todos esses blocos que não são apenas enormes. Seria impossível movimentá-los com qualquer coisa além da melhor tecnologia de hoje. Um dos grandes enigmas das construções megalíticas no mundo todo é que, em muitos casos, elas foram feitas com pedras de granito e basalto tão grandes e pesadas que até guindastes gigantescos mal teriam condições de levantar alguns desses monólitos, como as pedras de Baalbek, no Líbano, onde existem monólitos absurdamente imensos, que pesam, em alguns casos, mais de 1000 toneladas. Mas como exatamente o homem da antiguidade pode ter construído estruturas tão colossais? Será que as pedras realmente foram transbordadas por seres com força sobre-humana? Ou será que os construtores talvez tenham tido acesso a uma avançada tecnologia alienígena? Para os teóricos dos antigos astronautas, a resposta pode ser encontrada não estudando as leis da física, mas explorando a ciência interdisciplinar da acústica e o princípio da levitação acústica. Mas a levitação acústica pode ter sido outra forma com que as civilizações alienígenas influenciaram nossa história. E existem algumas evidências disso, principalmente quando você analisa algumas das pesquisas que foram feitas sobre levitação acústica aqui nos laboratórios. Este equipamento é um aparelho de posicionamento acústico. E o que acontece dentro? Nós criamos um campo de força acústico. O campo de força empurra tudo para o centro. E o campo de força pode girar, pode oscilar.
Esta bola é de um material bem leve, pesa em torno de 10 gramas no máximo. Ela é propositalmente leve, mas se você quiser movimentar um objeto bem pesado, um objeto grande, o que você realmente tem que desenvolver em conjunto com o aparelho de posicionamento acústico é um dispositivo antigravitacional. Porque o aparelho de posicionamento acústico é feito para regular o campo de força, mas o equipamento tem que ser livre de força. Esta bola é de um material bem leve, pesa em torno de 10 gramas no máximo. Mas é possível que os antigos construtores tenham tido acesso ao tipo de tecnologia acústica que possibilitaria o transporte e o posicionamento cuidadoso de pedras e blocos monolíticos de várias toneladas. Os teóricos dos antigos astronautas acreditam que as pistas podem ser encontradas nos mitos e histórias de magia contadas através dos tempos. Existem muitas lendas antigas que indicam que alguns dos monumentos foram construídos com a ajuda da levitação acústica. O que a lenda local de Stonehenge diz é que aquelas pedras enormes foram transportadas através de levitação por ninguém menos do que o mago Merlin. E ele tinha uma varinha mágica com a qual ele apontava para as pedras e elas levitavam e se posicionavam no lugar. É uma história muito fascinante porque nós sabemos que algumas daquelas pedras foram transportadas de lugares a 300 quilômetros de lá e as lendas antigas são uma ponte para descobrirmos o que realmente aconteceu em nosso passado. Existem muitas histórias de pedras que levitam, todas usando a força do som. É interessante quando você lê essas histórias de magia, pois você vê que eles precisam usar cânticos, precisam entoar certos feitiços, certas palavras. Algumas frequências vibratórias parecem criar certos efeitos no mundo físico. Para mim, faz muito sentido que o uso de uma tecnologia, digamos de algum tipo de varinha mágica, fosse uma espécie de amplificador. Não havia como seres humanos, nem mesmo 100 mil pessoas, conseguirem empurrar essas coisas. Já fizeram experiências colocando as mãos em volta dos blocos. Não existem mãos suficientes. É impossível fazer 200 mil mãos empurrarem um bloco. E depois de empurrar o bloco com toda essa gente, como você ergue? Eu acho que alguma tecnologia tinha a ver com algum tipo de som. E eles conseguiram inventar algo antigravitacional para colocá-las no lugar. Mas será que os alienígenas da antiguidade, usando tecnologia antigravitacional e de levitação sônica, ajudaram os seres humanos a construir as antigas maravilhas do mundo? Bem, tudo é possível. Não temos como afirmar nem como descartar os alienígenas, porque a tecnologia humana era muito primitiva naquela época. E se analisarmos a Terra, ela só sobreviveu 4 bilhões de anos, mas existem planetas com bilhões e bilhões de anos à nossa frente. A tecnologia e o conhecimento deles, tudo isso pode estar tão à nossa frente que nem conseguimos imaginar. Se as antigas civilizações tinham de fato a capacidade de fazer grandes objetos levitarem, será que elas tinham alguma outra capacidade ainda maior? Será que elas também dominavam a capacidade de voar? Discos voadores. OVNIs. Os grandes historiadores dizem que a aparição dessas misteriosas naves é um fenômeno principalmente do século XX. Mas, segundo os teóricos dos antigos astronautas, objetos voadores não identificados aparecem nos céus da Terra há milhares de anos. Descrições de discos voadores e o que parece ser algum tipo de aeronave já apareceram em alguns dos mais antigos desenhos das cavernas de que temos conhecimento. Os cientistas calculam que esses desenhos das cavernas sejam de 20 a 30 mil anos antes de Cristo. E esses desenhos das cavernas existem na Rússia, na China, na África, na América do Sul e em outros lugares. E eles parecem ser algum tipo de espaçonave. Podemos analisar as antigas inscrições sumerianas da Babilônia e vemos realmente alguns discos com asas em volta.
e representações de pessoas voando neles. E vemos a mesma coisa no Egito, onde há discos redondos com asas saindo deles. Isso com que estamos lidando são provavelmente discos voadores que eram vistos no espaço. Guatemala, América Central. Segundo a maioria dos grandes estudiosos e arqueólogos, os primeiros povoados da humanidade nesta região são de mais de 14 mil anos atrás. Aqui são encontrados inúmeros artefatos antigos, e entre eles está este. A figura de um homem deitado dentro do que parece ser o casco de uma tartaruga. E quando eu perguntei aos arqueólogos locais o que era aquilo, eles disseram sem a menor hesitação: bom, essas, segundo a lenda, são as tartarugas voadoras gigantes que voavam na Guatemala. O corpo todo é feito de modo aerodinâmico. As extremidades são prensadas de modo aerodinâmico contra o corpo da tartaruga. E se você olhar bem, parece que ela tem uma espécie de óculos modernos de piloto de caça. Isso aqui é da mesma cultura, da mesma região em que o povo fazia tartarugas de argila. Então eles sabiam exatamente como era uma tartaruga. Parece uma tartaruga mordedora. E o que temos aqui é qualquer coisa menos uma tartaruga. É outra coisa. Entre as referências que eles tinham, conseguiram utilizar a tartaruga como o melhor exemplo do que eles podem ter visto do que os deuses usavam para voar. Do outro lado do mundo, em 329 a.C., o governante grego Alexandre o Grande planejou a invasão da Índia. Mas, segundo textos antigos, seu exército foi supostamente bloqueado por um estranho ataque do céu. Quando o exército de Alexandre estava se preparando para cruzar o rio Indo e invadir a Índia, de repente, no céu, surgiram alguns discos voadores. E eles começaram a bombardear os elefantes de guerra, que eram parte do exército de Alexandre. E o que esses discos voadores fizeram foi causar uma debandada entre os elefantes de guerra de Alexandre, que saíram correndo, enlouquecidos, no meio do exército, destruindo os acampamentos e tudo mais. E depois disso, os generais de Alexandre o procuraram e disseram: não, nós não vamos invadir a Índia agora. Agora chega. Nós vamos retroceder. E esse foi o fim dessa campanha de guerra. Mas seja na antiguidade ou muito mais recentemente, os supostos discos voadores são frequentemente descritos como não sendo afetados pela gravidade nem pelas leis básicas da física. Sabe, eu sei que as pessoas que já viram naves extraterrestres nos tempos modernos disseram: mas como ele pode estar fazendo isso? Por exemplo, ele está voando no céu e indo a 30 mil quilômetros por hora. E faz uma curva à direita sem desacelerar. Isso não é possível usando uma aerodinâmica normal. Quando jatos eram enviados atrás de discos voadores, os discos eram descritos como de repente virando em ângulos fechados, com super velocidades e simplesmente sumindo no que pareciam manobras acrobáticas impossíveis. Isso pode ser explicado como o tipo de tecnologia que eles utilizam, que é com controle de gravidade. Isso é gravidade artificial. E quando você está dentro de um campo gravitacional que você mesmo está criando em volta da sua nave, a gravidade da Terra não exerce força sobre você. Mas apesar de a propulsão de aeronaves por meio de manipulação gravitacional estar além dos limites da nossa atual tecnologia, muitos cientistas alegam que isso é teoricamente possível. Em Davis, Califórnia, o inventor Dr. Paul Moller testa os limites da ciência da vida real com um veículo voador recreacional chamado Nuera.
O Nuera é um equipamento de voo muito simples. Ele tem 8 ventiladores de elevação, como nós chamamos. Cada um deles com um motor independente. Uma das grandes vantagens deste formato arredondado é que você acaba tendo força na própria superfície do veículo, muito parecido com a carapaça de um besouro. E isso deixa o design muito forte. Essas estruturas que você vê aqui do lado desse veículo, que são parecidas com essa, pesam apenas 34 quilos cada, o que é incrível. Temos uma estrutura completa, capaz de erguer 680 quilos com uma cápsula de 34 quilos. Mas será que a força inerente do design de um objeto em forma de disco é o segredo para dominar as forças da gravidade? E será que a frequência das aparições de discos voadores indica uma ligação entre a tecnologia antigravitacional e as visitas extraterrestres? A gravidade é uma das forças mais desconhecidas da física hoje. E quando nós a entendermos, nós conseguiremos achar um jeito de nos proteger dela. Ou de inventar um aparelho, um método eletromagnético ou com algum conhecimento muito maior do que o que temos hoje de eliminá-la das operações dos veículos. Apesar de aparelhos antigravitacionais na forma de discos voadores poderem ajudar a explicar como os extraterrestres conseguem viajar em uma velocidade muito alta, existe, na verdade, outro meio de transporte interplanetário. É um meio que os humanos e talvez os alienígenas tenham utilizado há séculos. A força bruta dos foguetes. Merritt Island, Flórida. Centro Espacial Kennedy. 6 astronautas da Terra estão no Endeavour, o ônibus espacial da NASA que vai entrar em órbita. Após a contagem regressiva, 3 motores principais, junto com 2 imensos propulsores de foguete, fornecem o impulso para tirar a nave do chão para sua decolagem. E agora, a decolagem do ônibus espacial Endeavour. Eu incentivo todo mundo a fazer parte um dia de um lançamento de foguete, porque é um momento que muda a nossa vida. Quando você fica lá, mesmo a quilômetros de distância, você consegue sentir a força quando o foguete decola para o espaço. Um ronco no estômago, as vibrações, e você ouve o barulho, e é uma visão realmente magnífica e impressionante. Mas será que os voos espaciais tripulados são realmente um fenômeno recente? Ou será que nossos ancestrais testemunharam um evento parecido? Não há dúvida alguma de que, se investigarmos cuidadosamente este planeta, vamos descobrir que este planeta pode já ter ido à Lua, muito antes de termos ido à Lua com o homem em 1969. O interessante é que temos exatamente as mesmas descrições nos textos antigos e também nas tradições orais, em que, sempre que esses deuses, entre aspas, apareciam, havia muita fumaça, muito fogo, muito barulho e o chão tremia. Quando os foguetes estão decolando, é melhor você se afastar, é melhor sair da frente. E isso aparece muito nas antigas lendas também, quando os deuses chegavam e partiam. Podiam muito bem ser só esses foguetes ou outros veículos aeroespaciais aterrissando e decolando e fazendo muita fumaça e barulho. Mas será que o homem primitivo poderia ter tido conhecimento da tecnologia de foguetes? Para sustentar sua opinião, os teóricos dos antigos astronautas apontam várias e consistentes descrições de foguetes encontradas em muitas culturas do mundo antigo. Quando você está lidando com esse tema e olha a literatura antiga, você tem que olhar pela perspectiva de como era essa experiência em uma civilização sem nenhuma base para entender a ciência e tecnologia. E eu acho que na antiguidade muitas pessoas viram alienígenas. Só que eu acho que a maneira como esses eventos eram relatados era em metáforas, de forma que fizesse sentido para eles. Na China, por exemplo, existem as histórias de dragões voando pelos ares. Eles fazem muito barulho e sai muita fumaça deles e fogo, como um foguete.
primeiro imperador da China chegou em um dragão flamejante, com fumaça e fogo. E sempre que esse dragão aparecia, o chão tremia e todos ficavam com medo e se jogavam no chão. Agora, é claro que não era um dragão de natureza biológica, um ser vivo, mas uma máquina mal interpretada. Se você observar os deuses gregos, todos eram descritos voando em carruagens de fogo. Bom, uma carruagem de fogo para mim claramente parece muito algum tipo de foguete, provavelmente queimando os motores enquanto aterrissava em algum lugar da Grécia Antiga. No Antigo Testamento, eles falam sobre uma fornalha reluzente que desceu do céu. E às vezes essa fornalha reluzente é descrita como uma carruagem de fogo ou como a glória de Deus. Então, existem várias descrições diferentes que, segundo a opinião dos antigos astronautas, descrevem a engenharia espacial da antiguidade. De 5.000 a 2.000 a.C., o sul da Mesopotâmia abrigava os sumerianos, uma civilização altamente avançada, onde surgiram alguns dos primeiros astrônomos. Considerada uma das histórias escritas mais antigas da história, o épico de Gilgamesh relata a jornada de um homem para o céu para encontrar o deus Anu. O épico de Gilgamesh, que é da época dos sumerianos, é uma história em que o herói Gilgamesh voa sobre a Terra. Ele descreve a Terra vista de cima, fascinante, uma história antiga do primeiro voo. A civilização mais antiga de que se tem registro, a cultura sumeriana, nos deixou vestígios do que é chamado de Shen. Esse objeto é bem parecido com uma cápsula espacial moderna, que é colocada na ponta do foguete. E esse Shen é onde os sacerdotes entravam para interagir com os deuses ou quando o homem estava subindo ou descendo do céu. Então é um termo muito interessante, usado em uma cultura que existiu em 3.800 a.C. e bate claramente com as descrições de um foguete moderno. Será que o homem da antiguidade pode ter tido um entendimento surpreendentemente sofisticado do que hoje chamamos de propulsão de foguete? No século I d.C., quase 2.000 anos antes da Revolução Industrial, um matemático e engenheiro grego chamado Heron inventou um motor a vapor que ele batizou de Eulípila. Um dos grandes inventores da antiguidade foi o famoso Heron, da Alexandria. Ele inventou vários tipos de coisas. Aliás, ele inventou o que nós descreveríamos como um motor, tipo foguete. E, na verdade, uma coisa dessas é a origem da tecnologia de foguetes. E nós não sabemos de onde Heron tirou muitas das ideias, mas podem ter vindo dos alienígenas. John Robert Tyndall, fundador dos laboratórios Tyndall Vision, mostra uma réplica em pequena escala do Eulípila de Heron. O motor a vapor convencional que nós pensamos tem pistões que geram muita energia. Mas o Eulípila usa jatos opostos. Isso gera impulso. E em vez do impulso, como no foguete, funcionar em sentido linear, esse gera um efeito de rotação. Tem uma turbina de vapor, na verdade, que trabalha com o impulso. E isso funciona como funcionava no século I d.C. Ele é, de modo geral, considerado o primeiro motor a vapor. Funciona mais como uma turbina do que como um motor a vapor clássico com pistões. Mas é muito significativo porque ele pega gás comprimido e transforma em energia. Uau! Ele tem muita energia, vapor! O nome do motor de foguete a vapor de Heron, Eulípila, significa a bola de Éolo. Na mitologia grega, Éolo era o deus dos ventos. Será que Heron buscou inspiração para sua invenção nas histórias dos deuses, como as histórias encontradas na Odisseia, de Homero? Ou será que ele teve ajuda dos próprios deuses? Algumas pessoas já disseram que foi intervenção alienígena, que os alienígenas os ensinaram a montar essa máquina.
No entanto, eu estou mais propenso à ideia de que ele leu textos mais antigos de gerações anteriores e que a fonte da ideia de como montar um motor de fato veio de extraterrestres, mas de bem antes dele ser vivo, e ele simplesmente achou esses textos. Mas será que as descrições de foguetes e aparelhos de outro mundo encontradas em textos antigos e lendas servem como evidência de encontros com extraterrestres em um passado distante? Talvez a resposta seja encontrada em um lugar improvável, nas mãos dos militares americanos. Maio de 2010, perto do litoral da Califórnia. Uma nova e poderosa arma derruba veículos aéreos não tripulados em testes secretos realizados pela Marinha Americana. Disparando de um navio de guerra a uma distância de quase 3 quilômetros, um raio de intensa energia de laser atinge alvos que viajam a uma velocidade superior a 480 quilômetros por hora. Mas será que o chamado raio da morte pode ter sido usado antes? Talvez na antiguidade? Eu estou convencido de que houve, no passado, civilizações avançadas na Terra que usaram coisas como o chamado raio da morte. Se era usado como arma ou se era apenas observado em uso, essa é uma questão em aberto. Em 214 a.C., os gregos que viviam na cidade siciliana de Siracusa se preparavam para um ataque de uma frota romana de navios de guerra. Apesar da grande desvantagem em números, os textos antigos indicam que Siracusa estava bem defendida por uma misteriosa e poderosa arma nova. Provavelmente o mais famoso raio da morte da antiguidade foi um construído pelo inventor grego Arquimedes. Ele conseguiu criar um espelho gigante, um disco parabólico e focalizar os raios do sol na frota, fazendo os navios pegarem fogo. Isso é o que seria um tipo primitivo de raio da morte que realmente funcionava. Mas como Arquimedes pode ter concebido uma arma tão extraordinária, tão avançada em relação às outras existentes na época? Os pesquisadores sugerem que o inventor pode ter buscado inspiração nos mitos gregos, escritos quase 600 anos antes da Batalha de Siracusa. Mitos que contavam as histórias de deuses que ostentavam armas cósmicas de incrível força destrutiva. Se você olhar na tradição grega, eles dão uma descrição bem clara do raio de Zeus. Que ele conseguia apontar para as pessoas ou para outras coisas que ele quisesse explodir. Apertava um botão e o que eles descreviam como raio saía e criava uma poderosa e terrível explosão. Quando esses deuses da antiguidade, como Zeus, resolviam descer do céu em uma rajada de raios, trovões e depois saíam da espaçonave, eles eram vistos como deuses. Esses alienígenas da antiguidade tinham uma tecnologia fantástica disponível. Uma tecnologia que devia parecer mágica para nossos ancestrais primitivos. E quando essa gente descia do céu com suas avançadas armas de energia, eles pareciam deuses para nossos ancestrais da antiguidade. Não importa aonde você vá, mas os deuses sempre eram capazes de produzir trovão, produzir raios de forma controlada. Na antiga Índia, vemos os deuses segurando um cetro, às vezes assim. E parece que algum tipo de raio de energia dirigida saía diretamente da frente para aniquilar o inimigo, para destruí-lo, para incinerá-lo. Mas se armas do tipo raio da morte eram usadas na antiguidade, será que existe algum tipo de prova palpável? Talvez exista. Aqui, espalhadas pelo interior da Escócia, são encontradas inúmeras ruínas antigas. Muitas parecem ter sido fortes ou áreas cercadas de milhares de anos atrás.
E o impressionante é que elas também parecem ter sido submetidas ao fogo e a um calor tão intenso que quase transformou as estruturas de pedra em vidro. Esse é um processo cientificamente mais conhecido como vitrificação. Aqui temos algumas construções em pedra, que ao analisarmos seu exterior, chegamos à conclusão de que elas foram aquecidas a uma temperatura acima dos 1000 graus Celsius. Um fogo convencional não poderia ter produzido tanto calor. Seria preciso manter a temperatura em 1000 graus Celsius durante muito tempo. Por que será que só esses fortes têm esse tipo de carbonização, tendo sido vitrificados como cerâmica do lado de fora? Por que será que não tem isso nas pedras dos arredores do local? E mais interessante ainda, por que será que tantas estão concentradas só nessa pequena região do norte da Escócia? Eu acho que isso é uma clara evidência do uso de raios da morte. Segundo uma lenda celta, existiu um deus chamado Lu, também conhecido como o Brilhante, o Deus Sol e o Deus da Guerra. Assim como Zeus, o deus grego, dizem que Lu segurava uma poderosa lança mágica, não muito diferente dos raios do seu equivalente grego. Existem muitas histórias de divindades que eram figuras poderosas que tinham armas extraordinárias para sua época. Uma delas é o grande deus celta, Lu, que tinha uma lança que cuspia fogo e raios e causava grandes estragos. Era uma arma excepcional. Não temos muitos detalhes sobre ela, mas poderia dominar qualquer situação em que ele estivesse. Quando a batalha estava próxima, Luke pegava sua lança e ela rugia e saíam clarões de fogo dela. E ela destruía os exércitos inimigos, não se cansando nunca de matar e destruir. Era uma arma impressionante. Afinal, de que outra forma podemos explicar esses inúmeros fortes vitrificados em que a superfície das pedras é lisa como o vidro? E esses locais só são encontrados em áreas bem restritas do norte da Escócia. Seria possível que aquilo que as lendas celtas descrevem como Lu seja, na verdade, um general alienígena ou outro tipo de líder extraterrestre que possuía uma arma devastadora? Todas essas descrições de armamentos sofisticados parecem quase ficção científica. Mas será que eram mesmo? Porque essas armas existem hoje. E eu acho que é meramente uma reinvenção da história. Acho que todas as coisas que temos hoje já existiram antes e que nosso passado não é ficção científica, mas um fato científico. Raios laser mortais, levitação acústica, antigravidade. Será que essas tecnologias já foram vistas e até usadas pelas antigas civilizações? Se for o caso, será que foram concebidas pela mente humana da antiguidade? Ou suas origens seriam outras, talvez de outros mundos? E descobrir os segredos dessas invenções seria a chave para descobrirmos o nosso passado? Ou ao redescobrir tecnologias perdidas, estaríamos abrindo caminho para o nosso próprio futuro e para o ilimitado potencial do universo infinito?